10 entre 10 mulheres idealizam um casamento perfeito. E hoje você vai conhecer os profissionais que tornam essa cerimônia uma edição limitada. As dicas da Constance Zan são essenciais para você que está organizando um casamento. O portal dela é, sem dúvida, um dos mais completos. Na construção do sonho de um casamento, junto aparece o nome de Constance Zan. Bem, Constance, tudo bem, né? Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Constance, me fala um pouquinho primeiro da sua trajetória, porque hoje você é uma referência no que tem de melhor do mercado de noivas. Eu cresci aqui, no ateliê da minha mãe, onde vocês estão. Então, desde pequenininha, eu tenho contato com tudo que se refere a casamento. A gente tem um monte de material de pesquisa, de livros, de revista, as noivas que eu vi aqui, os profissionais com quem eu também acabei tendo muito contato ao longo da minha vida. Então, eu lembro que quando eu comecei o site, que faz quase 6 anos, eu era bem mais nova, e aí todo mundo falou, nossa, mas como você já sabe tudo isso? É porque pra mim foi um aprendizado meio natural ao longo da vida. E é um tema apaixonante, né? Não dá, eu acho que não dá pra não gostar de casamento. Então, pra mim é uma delícia, eu adoro ficar pesquisando o que tem de tendência lá fora, o que tá de mais legal aqui, então... Não sei. Não é fácil, né, realmente. Como é que veio essa ideia de montar um blog e essa surpresa mesmo, acredito, né, de vários seguidores dessa referência, Constance? Bem surpreendente mesmo. A ideia foi... Você é formada em administração. Não tem nada a ver. Eu fazia administração e o meu sonho era realmente trabalhar no ateliê, porque eu sempre quis expandir, fazer coisas novas, enfim, eu tinha vários planos. E estava trabalhando com a minha mãe aqui no ateliê, só que eu gostava muito do atendimento com as noivas. Eu adorava ficar, ver as provas, porque é um momento muito emocionante. Então, assim, você vê a história deles, a mãe chorando, sabe assim, é um momento muito gostoso na vida das pessoas. Se cria uma relação de confiança e elas confiavam na gente, no nosso gosto, enfim, nas nossas escolhas. E aí, foi 2007, ainda estava começando essa história de blog de moda. Eu pensei, por que não fazer um de casamento? Não tinha nada de casamento na internet. Tinha só 2 revistas por ano em São Paulo, então assim, era pouco material mesmo, por isso elas tinham tanta dúvida. Eu falei, vou levar pra internet. Realmente fez um sucesso rápido, acho que por essa carência de informação. E é isso que eu até queria que você desse pra gente algumas dicas que são importantes nesse dia. Enfim, por onde começar? Eu tô noiva, enfim, agora, o que eu faço? E agora mesmo? Me ajuda. Bom, eu acho que a primeira coisa, definiu a data, eu acho sim que é bom procurar um bom cerimonialista. Porque é muito difícil, a noiva ela meio cai de paraquedas nesse universo e tem muitos detalhes, são tantos aspectos que tem que ser pensados na hora de planejar um casamento. O lugar não é só um lugar bonito, ele tem que acomodar o número de pessoas, ele tem que ser funcional, a cozinha do lugar que você nunca vai conhecer numa visita tem que ser boa, você sabe assim, um monte de coisa por trás do backstage que a noiva nunca vai saber. Entendi. Então eu acho que a melhor coisa ficou noiva, fechou a data, a igreja, enfim, vai procurar uma boa assessora cerimonialista. Qual que é a próxima etapa? Bom, aí vai depender, assim, tem alguns profissionais, por exemplo, como foto, DJ, enfim, profissionais que são uma pessoa física, que é muito importante contratar com antecedência, porque a pessoa tem aquela data, não é uma empresa que pode, por exemplo, fazer 5 casamentos ao mesmo tempo, como o serviço do buffet, enfim, alguns outros E de repente serviços. alguém que você quer muito, exatamente, né? Então eu recomendo isso. E Constance, você tem alguma dica de vestido? Eu tô vendo aqui alguns vestidos lindos, né? Olha, a gente sabe que a renda tá super em alta, né? Acho que é um tecido clássico, romântico. Você pode até fazer um vestido moderno de renda, mas normalmente é para uma noiva mais clássica, que eu acho atemporal. Antes todo mundo falava, todo mundo cacha tomara que caia. Hoje eu acho que todo mundo cacha nas costas, porque fica muito bonito.
tem um pouquinho de sensualidade, mas sem ser vulgar, sabe? E é mais confortável porque tem alça. Saia com volume voltou completamente. Então um saião, aquela noiva bem princesa, que aqui tá sem o saiote, né? Mas é um saião bem cheio, sabe? Essa imagem da noiva princesinha, assim, clássica e atemporal, eu acho que é o que tá mais em alta. E escolhido o vestido, qual seria a próxima etapa? Bom, ainda com o vestido tem a cabeça, né? Porque a noiva não é só o vestido. Cabeça e sapato também, né? São os acessórios. Então, Isso. E nisso, por exemplo, nessa tendência do clássico que eu te falei, da noiva mais princesa, voltaram muito as tiaras. Vamos ver algumas opções? Vamos. Vou te mostrar. Então, peças clássicas, assim, como a tiara, mas às vezes também como um aplique de desenho mais clássico, que você pode colocar, por exemplo, num coque aqui atrás, sabe? Então, isso realmente voltou muito, que eu acho lindo. Eu queria que você me falasse, desse pra gente algumas dicas que são essenciais nesse dia, até de tendências, o que realmente está usando. Tem vários aspectos, né, que a gente pode falar, assim, de decoração, por exemplo, que é uma parte importante. Eu tenho visto muito arranjo alto, por exemplo, na parte aérea. Então, isso é uma dica legal, porque quando a festa tá cheia, o que tá em cima é o que chama atenção. Então, sei lá, vasinho muito pequenininho, coisinha muito baixa, não é vista, sabe? Então, investir nessa parte aérea é bem legal. Uma coisa que eu adoro, por exemplo, as cores. Tradicionalmente, né, era sempre branco e verde, hoje em dia tudo branco, né? Bem clarinho, assim, e delicado, mas hoje em dia tenho visto muitos casamentos muito bonitos, com amarelo, com tons de coral, assim, aquela orquídea gloriosa, que é quase um vermelho, mas tem um filetinho amarelo em volta, enfim, cores mais vibrantes, que dão uma energia, juro por Deus, dá uma energia pra festa. Uma coisa muito legal também na pista, agora a moda, né, com o Instagram, todo mundo tirando foto e registrando, são aquelas plaquinhas, sabe, assim, que falam frases engraçadas, então pro pessoal que tá na pista tirar foto. Que a pessoa já tira na hora, já posta põe, e é super legal. E aí já cria o hashtag, depois a noiva tem muito mais fotos do casamento dela, que isso é super legal. É uma maneira que essas redes sociais estão ajudando, né, as noivas. Depois ela imprime, faz os ímãs, põe na geladeira de todos os convidados. É super legal. Acho que uma coisa bem importante de pensar, por exemplo, que às vezes nem todo mundo pensa, fazer um bom serviço antes do jantar. Para essa parte gastronômica, as noivas têm que prestar bastante atenção, porque isso está muito atrelado ao sucesso da festa. Constância, para finalizar, eu queria que você me desse uma dica para a noiva que quer realmente um casamento edição limitada. Olha, eu acho que é pensar muito no que ela quer, nos sonhos dela, refletir a personalidade e os gostos dela e do noivo. Eu acho que a gente sente. Uma coisa é você ir num casamento, aquele que a gente brinca que é pacote, padrão, sabe? Se você foi já viu vários iguais. E outra coisa é quando você sente que tem o envolvimento dos noivos, que eles pensaram com carinho nos convidados e que talvez tenha uma música daquela turma que vai tocar, sabe? Coisas pequenas que fazem... Que emocionam, exatamente. Então eu acho que isso torna um casamento de edição limitada. Fantástico, Constância. Obrigada pelas dicas. Obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer. Adorei. Uma peça-chave para o grande dia é um bom fotógrafo que não vai perder o clique perfeito. Muito conhecido pelas noivas mineiras, o fotógrafo Fernando Trancoso emprega a arte que aplica a seus editoriais de moda e peças de publicidade ao universo mágico dos casamentos. Acompanhe. Desde pequeno eu já fotografava. Gostava de fotografia, talvez porque meu pai tinha câmera, tinha lente, tudo muito amador, mas tinha. Quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a me dedicar mais à fotografia. Eu era engenheiro civil, eu trabalhei 10 anos com engenharia. Fotografa amigos, colegas, e aquilo vai aumentando, até que meu chefe falou assim: seu telefone não para de tocar, só mexendo com casamento,
larga a engenharia que não dá dinheiro e vai mexer com casamento. E eu fiz isso e felizmente deu certo. Até você achar a parte que você mais gosta é um pouquinho complicado, então você experimenta de tudo. Fotografia de paisagem, fotografia de pessoas, fotografia de objetos. E acabou que pessoas me agradavam mais. E talvez por ser um pouco extrovertido, você se dá melhor com as pessoas, você vai fotografando e tal, e aquilo me chamou mais atenção. Acho que a beleza de fotografar pessoas é que as pessoas não são iguais. Elas podem ser parecidas, mas elas não são iguais. Então, é um trabalho que a pessoa pode achar, é repetitivo, a noiva está de branco, o noivo está de preto, mas é diferente. O exclusivo seria o seguinte, é você conseguir captar a essência daquela pessoa. Então, olha só, você tem um álbum que você sabe que poderia ter sido melhor e ficar a vida inteira se remoendo por isso? Por que você não gasta um dia da sua vida para garantir que ele vai ficar a coisa mais linda do mundo? Então, eu acho que vale a pena, é um dia só. Mesma coisa eu falo para os noivos que têm preguiça, poxa, vou botar terno um dia de sol. Um dia. Sua mulher vai carregar seus filhos todos, aguentar o seio e tudo mais. Um dia para satisfazer o sonho da mulher, eu acho que é um sacrifício muito pequeno em relação ao que vai ficar para a posteridade, com certeza. Minha mãe já foi embora, já tem muito tempo. O álbum dela está perfeito na minha casa. Perfeito. Então, assim, com certeza ele dura mais do que a gente. Toda mulher tem sonhos que a mente masculina não é difícil de captar. Eu só fui captar essa ideia feminina porque eu casei e tive uma filha. Então, assim, eu vivo rodeado de mulheres. E quando você vai mexer em casamento, mais mulheres. Aí você entende, a pessoa já nasce, quer ser princesa, ela quer botar uma coroa na cabeça, ela quer ser uma top model. O dia do casamento é um dia, não vou falar que é para isso, mas se assemelha muito a isso. Quando começou a cerimônia de casamento, Idade Média, eram as princesas. A plebe não se casava desse jeito, não casava de branco, maravilhosa e tudo mais. Então, você está realmente se colocando num posto de princesa, da pessoa mais importante no reino, digamos assim. Você tem que ter um ponto artístico nas fotos, é claro, você não pode fazer só registros. Mas você tem que ter uma foto que concilie os dois, afinal de contas eu não posso ficar fazendo fotos só da xicrinha que foi colocada na mesa, ou do guardanapo, ou ficar fazendo muito artístico e não captar o momento. Você tem a troca de aliança, você tem a entrada da noiva, você tem a entrada do noivo, você tem saída, você tem corte do bolo, você tem a jogada do buquê. São momentos que não dá para você perder. Então, eu posso fotografar no mesmo lugar. Ela pode casar na mesma igreja, mas um casamento não é igual ao outro. Não tem jeito. O sorriso da noiva, o olhar que o noivo deu para a noiva, a mãe que começou a chorar no meio do casamento, a daminha que se comportou de uma outra maneira. Então, assim, o conjunto, não dá para você repetir um casamento. Você falar assim, esse casamento foi igualzinho ao outro, não dá, jamais. Então, a exclusividade é você conseguir captar a essência daquele casal. Todos os casamentos são edição limitada. Vocês viram aí a importância de encontrar um bom fotógrafo, que é aquele que vai encontrar o seu ângulo perfeito, de um registro que fica por toda a eternidade. E não percam no próximo bloco a maquiagem perfeita para o grande dia.